Fala galera, professor Ricardo Barrios, o primeiro e o único diretamente aqui para você. E agora, meu aluno e minha aluna, pega essa visão. Nós já vimos o que é gestão estratégica, nós já vimos o que é missão, visão e valores, nós já vimos o que é planejamento estratégico, nós já vimos todas essas situações sobre a gestão estratégica. Agora está na hora da gente ver quais são as ferramentas de gestão estratégica. Ou seja, como essa gestão estratégica ela pode ser instrumentalizada nas empresas, nas organizações. E é isso que nós vamos ver agora. Pessoal, na aula passada, nós já vimos duas ferramentas. Quais são elas? A análise SWOT é considerada uma ferramenta de gestão estratégica. A própria definição de missão, visão e valores é considerada uma ferramenta de gestão estratégica. E nós vimos também as forças de Porter e as estratégicas genéricas competitivas, que também são consideradas uma ferramenta de gestão estratégica. Hoje, nós vamos começar com a que talvez seja a ferramenta mais famosa, que é essa aqui, o Balanced Scorecard. Pessoal, o que é o Balanced Scorecard aqui para você compreender? Vamos lá. O Balanced Scorecard é uma importante ferramenta para gestão estratégica. O que ela faz? Imagine o seguinte para a gente pensar aqui comigo. Olha só. Imagine que eu tenho aqui o Faz Questão. Da onde que sai o planejamento estratégico do Faz Questão? Sai do nível estratégico, no caso, ainda sou eu, certo? Então eu tenho o planejamento estratégico. Só que, para esse planejamento estratégico acontecer, toda organização tem que estar alinhada com ele, concorda? Se eu tenho no meu planejamento que eu tenho que ter 20 mil questões cadastradas, eu preciso, desde agora, ter a equipe selecionando questões todos os dias para a gente chegar naquele objetivo. Em uma empresa pequena, é meio fácil você imaginar essa situação. Agora, em uma empresa gigantesca, é muito difícil. Imagina o operacional de uma empresa como a Ford estar alinhada com o planejamento estratégico que quem fez foi a galera lá dos Estados Unidos. É difícil. Então, o Balance de Scorecard, ele funciona para isso. Ele vai fazer o seguinte, a estratégia, ela tem que ser traduzida. Ela não vai ser traduzida em apenas uma perspectiva. Ela vai ser traduzida em 4 perspectivas. E ela tem que perspassar toda a organização, desde seu nível estratégico até o seu nível mais operacional. Todos têm que estar alinhados com a estratégia empresarial. Então, isso que é estratégia empresarial, isso que é estratégia da empresa, tá bom? E para isso se usa o Balanced Scorecard. Vamos lá. Então, esse Balanced Scorecard é o seguinte, desdobramento dos objetivos estratégicos em uma visão de uma organização em indicadores de desempenho que sejam adequados para o controle e monitoramento estratégico. Assim, pode-se ligar o planejamento estratégico ao dia a dia organizacional. Compreendeu? A alma do Balanced Scorecard é isso. Eu tenho a estratégia. Vamos fragmentar essa estratégia e criar inúmeros pontos dessa estratégia. Criando inúmeros pontos, eu tenho indicadores. Eu medindo esses indicadores, eu consigo refiná-los e fazer com que toda a organização fique coadunada com essa estratégia. Certo? Então perceba, o principal objetivo do Balanced Scorecard é a implementação da estratégia em toda a organização e na rotina organizacional através do estabelecimento de objetivos e indicadores para todos os envolvidos. Tá bom? Lembre-se, implementar a estratégia em toda a organização como uma rotina é um objetivo do Balanced Scorecard. Então perceba, qual é a ideia? A ideia é você traduzir essa estratégia em indicadores, criando uma rotina para que toda a organização persiga essa estratégia. Essa é a alma, é o parâmetro principal do que se chama de Balanced Scorecard.
Gente, como toda administração, ela não é leviana. Se você procurar no Google balança de scorecard, você vai achar livros totalmente dedicados ao balança de scorecard. A nossa visão para concurso público é extrair dessa teoria o que é cobrado em prova. Por isso que a gente usa muito visões de Chavinato, por exemplo, de Paludo, essas pessoas aí que trabalham com a administração, porque são as bibliografias utilizadas para concurso público, que pegaram toda a ciência social aplicada e deixaram de uma forma didática. Tá bom? Então vamos lá. Quais são as características do Balancer Scorecard? A primeira coisa é o seguinte, pessoal, de maneira geral, toda organização ela busca lucro. Certo ou errado? Certo. Por quê? Porque o lucro é a razão de uma organização existir. Nós vivemos um sistema capitalista, ou seja, é um sistema que busca o lucro. Ponto. Porém, até determinado tempo, o lucro era a alma do negócio. A partir da concorrência surgindo, com outras pessoas e empresas concorrendo por aquele mercado, começaram a surgir aquelas situações. O cliente sempre tem razão. Tal coisa sempre pode existir. Tal coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entende? Ou seja, pessoal, o que acontece? Foi visto pelos teóricos da administração que simplesmente você utilizar a perspectiva financeira como regra não era o suficiente para que você pudesse medir todo o desempenho de uma organização. Então, o balance de scorecard, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele fez foi o seguinte, olha só, eu não vou olhar apenas o lucro da organização. O lucro pode ser uma perspectiva importante. O lucro pode ser uma perspectiva principal, mas ela não é a única. Existem outras perspectivas. Por isso que quando esses caras aqui, Kaplan e Norton, que são os criadores do balance de scorecard, os definiram, eles falaram o seguinte, as medidas financeiras não captam a totalidade do esforço. Tem que você numa organização, tem que destrinchar as questões financeiras e não financeiras. Pode-se então definir o balance de scorecard como sistema de integração de gestão pelos setores estratégicos, táticos e operacionais. Ou seja, em toda a pirâmide organizacional, a estratégia ela tem que funcionar. Certo? E você tem que englobar estratégia de curto, médio e longo prazo em indicadores e metas, aqueles indicadores que vão dar um feedback se aquela estratégia está indo para frente, com diferentes perspectivas. Certo? Então eu coloquei, atenção, curto, médio e longo prazo, indicadores e metas para a organização. Tá bom. E quais são então, Ricardo, essas perspectivas do balance de scorecard? Eu já compreendi o que é essa ferramenta. Ela vai preceituar que a estratégia não fica só no nível estratégico. Ela tem que passar por toda a organização, ser internalizada pela organização, ter objetivos diferidos em curto, médio e longo prazo, para que tanto o nível operacional quanto o nível tático, como o próprio nível estratégico, possam conhecer a estratégia como um todo. Tem que haver indicadores para medir se aquela estratégia está indo para frente, se está tendo um direcionamento. E quais são as perspectivas? Essas aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só. São, então, primeiro, princípios, tudo isso que eu falei, traduzir a estratégia em indicadores, alinhar a organização à estratégia vigente, transformar a estratégia em rotina, garantir a continuidade e agir com liderança em busca das mudanças. Quais são as perspectivas do balança de scorecard? O balança de scorecard se afasta de uma perspectiva predominantemente financeira e vai ficar baseada nessas aqui, ó. Financeira, clientes, processos internos, aprendizagem e crescimento. Pessoal, isso você tem que levar para a prova, isso você tem que lembrar. Financeira, clientes, processos internos, aprendizagem e crescimento. O que é a perspectiva financeira?
É o lucro nosso de cada dia. É a organização buscar o lucro. Ter um fluxo de caixa organizado. Ter as suas contas pagas. Ter tudo ali, né? Sem isso, a organização não anda. É necessário que o financeiro da empresa esteja alinhado. Qual é a perspectiva dos clientes? Os clientes têm que estar satisfeitos. Se os clientes não estiverem satisfeitos, então não tem como a organização se manter no longo prazo. Então a perspectiva do cliente é você olhar o que o cliente quer para que a empresa entregue isso. Então perceba, não importa apenas ter lucro, importa que os clientes possam ser bem atendidos. Clientes bem atendidos vão gerar lucro para a empresa. Certo? Outra perspectiva, processos internos. O que ela quer dizer? Como que eu vou atrair clientes e ter lucro se a minha empresa é uma bagunça? Se eu não entrego qualidade? Se eu não gero valor? Então, o processo interno é a melhoria da empresa. E outra coisa, existe uma coisa na administração chamada destruição criativa. Como assim? Teoricamente, o faz questão, ele traz coisas que cursos tradicionais não têm. Isso está fazendo com que a gente cresça. E pode ser que um dia nós acabamos de uma maneira inconsciente destruindo outros cursos similares. Porém, se a gente parar no tempo, vai surgir um outro curso que vai fazer tudo o que a gente faz e ainda melhor. Então, ele vai nos destruir. Para que a gente não passe por essa destruição, o que uma organização tem que fazer? Aprender e crescer. Aprender e se desenvolver. Então perceba que as perspectivas é ganhar dinheiro, atender bem os clientes, melhorar seus processos internos e aprender, para que a organização nunca pare de ter sucesso, né, nessa seara, tá bom? Então, tudo isso aqui que eu já expliquei vai estar aqui. Perspectiva financeira, os indicadores financeiros são medidas objetivas. Geralmente é nessa perspectiva que se encontram os principais objetivos organizacionais. A perspectiva do cliente é onde você vai ver o prazo, a qualidade, o desempenho e os serviços, ou seja, toda a perspectiva do cliente é ligada à razão da empresa existir, uma vez que uma empresa existe para atender os seus clientes. E não se esqueça, tudo gira em torno de gerar valor para o cliente. Nós temos a perspectiva dos processos internos, foco na competência interna da organização, com base no gerenciamento de processos, e o foco é aperfeiçoar os processos internos, porque eles geram valor para o cliente. Aqui é onde se encontra o trabalho burocrático da organização. Por isso que eu falei dessa forma, é aqui que vai se encontrar o trabalho burocrático da organização, tá bom? E a perspectiva da aprendizagem e crescimento, que também é chamada de perspectiva da inovação e é ligada à melhoria contínua da organização, podendo ser aplicada em capital humano, capital de informação, capital organizacional. Ou seja, treinar seus funcionários, treinar o seu software, né? Melhorar o seu software, melhorar sua tecnologia envolvida e também fazer toda a empresa aprender como um todo. Perceba como essa perspectiva anda de mão dadas com essa. Mas, de uma maneira geral, nenhuma das perspectivas podem ser abandonadas. Todas as perspectivas elas vão andar em conjunto. Para quê? Para atingir o sucesso organizacional. Compreendeu? Então, Balancer Scorecard é isso. São 4 perspectivas agindo em conjunto, mesmo que a perspectiva financeira seja, digamos, a mais importante, ela não é a única, porque existem as outras perspectivas que têm que ser destrinchadas em indicadores, curto, médio e longo prazo, para a perseguição da estratégia como um todo. Certo? Dúvidas? Vamos para frente. Beleza, beleza, beleza. Papéis críticos na organização. Pessoal, isso aqui é decoreba, isso aqui é prova, tá? Então, se você for fazer prova, decore isso aqui. Quais são os papéis críticos na organização? Arquiteto, agente de mudanças,
Comunicador. Lembre disso. Quem é o arquiteto? Quem constrói o balança de scorecard. Quem é o agente de mudanças? Quem vai pegar o que o cara construiu e fazer acontecer na empresa. É o que faz acontecer. Quem é o comunicador? É o cara que fala para todo mundo como a coisa tem que acontecer. Compreendeu, pessoal? Olha só, eu explicando é muito fácil, é muito tranquilo. A grande questão é lembrar isso em prova. Quais são as perspectivas? Qual é a função do arquiteto, do agente de mudanças e do comunicador? Basicamente é o seguinte: por que fala arquiteto? Olha só, digamos que eu queira construir, fazer uma reforma na minha casa e eu tenho dinheiro para isso. Primeira coisa que eu faço, via de regra, eu chamo o arquiteto. O arquiteto ele vai chegar e vai fazer o desenho ali da minha sala, né, da minha casa, vai fazer o projeto. É o arquiteto que põe a mão na massa? Via de regra, não. Quem vai botar a mão na massa é o engenheiro, é o mestre de obras, é o pedreiro. Ou seja, o arquiteto desenhou, construiu o projeto, o balanço de scorecard, o engenheiro executa o projeto. Quem seria esse engenheiro? O agente de mudanças. E, durante esse projeto, você tem que chegar para toda a vizinhança e falar: ó, aquela casa ali tá consertando, aquela casa ali tá ajustando, aquela casa ali não sei o quê. Ou seja, o comunicador é quem vai ser responsável por levar essas mudanças, comunicar essas mudanças a todos os níveis organizacionais. Então é basicamente isso aqui. Olha só, o arquiteto é um alto executivo responsável pela construção do balanço de scorecard e a sua inclusão ao sistema gerencial da organização. Ele tem a capacidade de educar a equipe e orientar o processo de tradução da estratégia em indicadores. Padrão. O agente de mudanças representa o executivo principal, tendo como papel moldar as ações de rotina decorrentes do novo sistema gerencial. Ou seja, é como eu falei para vocês, esse aqui projeta, esse aqui executa. E finalmente nós temos o comunicador. O comunicador é a pessoa responsável por conquistar o apoio e a adesão de todos os membros da organização. Certo? É o cara que vai comunicar isso para todo mundo. Por isso que ele é chamado de comunicador. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Mapa estratégico, outra coisa para você saber. Vamos então fazer aqui uma retomada? Balança de scorecard. 4 perspectivas. Financeira, clientes, processo interno, aprendizagem e crescimento, aprendizagem e desenvolvimento. Certo? Beleza. Indicadores e metas. Perpassar por toda a organização. A estratégia tem que ser vista como rotina, tanto no ambiente estratégico como tático quanto operacional. Quem são as figuras no desenvolvimento do balanço de scorecard? Arquiteto, agente de mudanças e comunicador. O arquiteto projeta, o agente de mudanças executa, o comunicador comunica. Tá bom? Vamos agora então para o mapa estratégico. Pessoal, olha só. Quando você faz um cronograma, o que é um cronograma? É um balanço de scorecard de uma certa maneira. O cronograma vai falar o seguinte: eu preciso de dinheiro para comprar um curso, mas eu preciso também estudar. Eu preciso melhorar o meu estudo. Eu estou fazendo a perspectiva processo interno, a perspectiva financeira, a perspectiva aprendizagem e crescimento. Outra situação. Quando eu faço um cronograma, eu vou estudar, sei lá, português num dia, aí no mesmo dia eu vou estudar informática e matemática. Para que a minha estratégia de rodar o edital todo aconteça, cada um desses pontos eu tenho que fazer. E aí eu vou falar o seguinte, olha só, no médio prazo eu vou esgotar essa matéria menor. No curto prazo eu vou ver as aulas. No longo prazo eu vou fazer questão. Perceba, você está pegando a sua estratégia, o seu planejamento que é passar no concurso e destrinchando, colocando em um mapa estratégico. Isso é um mapa estratégico.
é fundamental para a implantação do Balanced Scorecard, busca uma relação de causa e efeito que conecta os resultados desejados com seus temas e vetores, e estas relações tentam tornar mais claros os vínculos entre os objetivos e as perspectivas, ou seja, vai mostrar em um documento visual como que você está andando durante aquela perspectiva da sua estratégia. Tá bom? Lembre-se, mapa estratégico é fundamental. Painel de desempenho é uma aplicação do mapa estratégico mais voltada para a atribuição de cada um dos envolvidos. Então, procura traduzir em metas e indicadores as ações do mapa estratégico. Este documento é de grande importância para deixar claro na organização o papel de cada um. Então perceba que o mapa estratégico é o mapa geral e o painel de desempenho atribui a cada pessoa o que ela tem que fazer de acordo com o mapa estratégico para que se chegue na estratégia. Então perceba que esse assunto não é difícil. Ele é chato de você colocar cada coisa no seu devido lugar. Qual é a diferença entre mapa estratégico e painel de desempenho? Qual é a diferença entre arquiteto, entre agente de mudanças e comunicador? Qual é a diferença entre as perspectivas? Compreende? A dificuldade do Balanced Scorecard é essa. Não é a dificuldade do assunto, porque ele é muito visual. É a dificuldade de você decorar cada elemento desse assunto. Responder aqui a dúvida da Jaque. Poderia considerar o RH de uma empresa como comunicador? Sim. Agora, o Balanced Scorecard nomeia essa pessoa, dá responsabilidade para essa pessoa. Via de regra, acaba sendo alguém do RH, tá bom? Ou alguém do RH. Outra coisa, gente, é uma ferramenta utilizada em empresas gigantes, tá? Eu acho que um erro muito grande do administrador recém-formado é querer fazer tudo que ele vê ali na faculdade para uma empresinha desse tamanho. E aí acaba atrasando o processo. Não, eu vou fazer aqui uma análise SWOT, mas rapaz, bicho, é fast food, a gente tem que vender um hambúrguer, não, vamos ver quais são as ameaças, os externos. Depois você faz isso, abençoado. Tem que fazer um hambúrguer. Não, eu sou administrador, vamos ver aqui como é a coisa. Meu Deus do céu, o cliente ficou sem hambúrguer. Ó você, não, mas é para um bem, no futuro vai ter hambúrguer, mas até lá é um monte de cliente sem hambúrguer. Você tem que fazer a coisa planejando. Entende? Então isso aqui já é mais utilizado quando a empresa tem um setor de planejamento, um setor estratégico e por aí vai. Tá bom? Tranquilo? Outras ferramentas de gestão. Pessoal, aqui eu listei outras ferramentas de gestão, tá? Eu vou explicar cada uma delas, certo? As mais importantes para fins de prova são análise SWOT, que vimos na aula passada, forças de Porter, que vai dar as estratégias competitivas genéricas, e Balanced Scorecard. Fora isso, nós temos, vamos começar aqui, diagrama de Chikawa. O diagrama de Chikawa também é chamado de diagrama de causa e efeito. Como assim? Imagina a seguinte situação. A mulher terminou com você. Aí você fala assim, por quê, velho? Por que a mulher terminou comigo, velho? O que eu fiz pra mulher terminar comigo? Peraí, deixa eu ver. Como é que foi meu método? Meu método no dia a dia do casamento foi bom? Rapaz, foi médio. Então a minha causa do método médio deu um efeito. E meu trabalho, minha mão de obra foi boa? Rapaz, foi. Então beleza, esse efeito. E a minha matéria-prima? Eu tô me cuidando, eu tô no shape legal? Não, então esse efeito. E a minha medida? Eu sabia medir bem o que acontecia? Quando minha mulher estava brava, eu sabia medir, eu não sabia medir? Ah, ruim. Pá. E meu meio ambiente? A nossa casa era bonita, eu jogava tudo cueca na mesa, cueca no sofá, deixava tudo de qualquer jeito. Rapaz, isso aqui eu dava mole. Então, uma causa, outro efeito. E o meu maquinário? Como é que estavam os móveis da casa? Como é que estava essa situação? Rapaz, não deu certo, então causa ou efeito. Percebeu? O diagrama de Chikawa, ele faz isso. Ele pega um incidente que aconteceu na empresa. Aconteceu o incidente X. Vamos, então, destrinchar as possíveis causas que chegaram ao incidente X para que a gente corrija a causa
e não aconteça mais o problema. Quais são essas causas? 6M. É também chamada de 6M. Método, mão de obra, matéria-prima, medida, meio ambiente e maquinário. Método, como você faz. Mão de obra, com o que você faz. Matéria-prima, na verdade, mão de obra, né? Quem você usa para fazer? Método, como você faz? Mão de obra, quem você usa para fazer, né? Quem é que trabalha para fazer aquilo? Matéria-prima, da onde vem o que você faz, né? Medida, como você mede o que você faz? Uma receita, se não for bem medida, dá um monte de merda. Meio ambiente. O ambiente em que você faz é adequado? Maquinário. As suas máquinas estão adequadas para aquilo? Você destrinchando, você vai achar o seu a sua causa. Por isso que o diagrama de Chicago é causa e efeito, também chamada de espinha de peixe. Por quê? Porque ele é representado assim. O método, a medida, a mão de obra, o meio ambiente, o material e o maquinário são causas que vão criar um efeito. Então, na prática, você vai fazer assim, ó. Por exemplo, digamos que você esteja fazendo um bolo. Ih, rapaz, não consegui apagar. O que está acontecendo aqui? Ih, travou aqui meu negocinho aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu ver. Vou abrir e fechar aqui porque travou o material. O material bonitão travou. Pronto, agora acho que voltou. Vamos ver se voltou aqui. Pronto, voltou. Para eu explicar como que funciona esse diagrama de Chikawa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Imagina que eu estou fazendo uma receita. A minha receita saiu ruim, meu bolo solou. Beleza, solou o meu bolo. Eu fiz bem? Usei bem a receita? Sim. Ah, mas aqui, em vez de eu fazer isso, eu fiz aquilo. Temos uma causa. Mão de obra, eu sei cozinhar? Não. Temos uma causa. Material, usei farinha de qualidade? Não. Temos uma causa. Medida, era 200 gramas, eu botei 300 gramas. Temos uma causa. Meio ambiente, era para fazer num ambiente seco, eu fiz num ambiente úmido. Temos uma causa. Maquinário, minha batedeira era boa, tudo era bom. Então aqui eu não tenho uma causa. Viu? O efeito, eu consigo saber de onde veio as causas daquele efeito. Para quê? Para que eu refine essas causas e essas causas não aconteçam mais. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Aqui nós temos a matriz BCG, tá, gente? Que é um pouco chatinha. Por quê? Porque você tem a matriz BCG e a matriz de Ansoff. E você tem que decorar o que é cada uma. Aqui eu vou fazer uma meia-culpa, tá, gente? Eu já dei aula disso aqui umas 20 vezes. E sempre que eu vou dar aula eu tenho que ler de novo, que eu esqueço. Então saiba de uma coisa. Por mais que você estude, você vai esquecer. Então não adianta você ver uma aula e falar, nossa, sei tudo, que maravilha. Não, você vai esquecer. Você vai esquecer. Então, o aluno ele tem que ler o material, ver a aula, resumir o material, ficar revisando, fazer questão para chegar bem na prova. Esse é o processo. Ver a aula é apenas o primeiro processo disso tudo. Tá bom? Então você tem aqui a matriz BCG. É uma matriz que relaciona a participação de mercado com o crescimento do mercado. Como assim? Ele vai relacionar um produto se a participação é alta e o crescimento é alto. Por exemplo, no mercado de concursos públicos, digamos que o Faz Questão ele tem uma participação de 20% nas carreiras bancárias. Quem dera. Mas digamos que seja. E digamos que está saindo muito edital de banco e todo mundo quer fazer a prova de banco. O que é que eu tenho? Uma participação alta em um produto em crescimento, um mercado em crescimento. Está tendo muita gente querendo banco. Eu tenho, então, alta, um produto estrela. É esse nome mesmo, tá? Produto estrela. Agora imagina que eu tenho um mercado que é altíssimo, mas a minha participação é baixa. Ou seja, o meu produto é ruim. Eu preciso de mais marketing no meu produto. Alguma coisa está errada no meu produto, porque o mercado cresce e minha participação é baixa. Então isso é um produto em questionamento. Agora veja a Bombril. Gente, quem é que usa lã de aço hoje em dia?
Eu sei que muita gente usa, mas antigamente usava muito mais. Então é um mercado que está caindo, certo? E você tem uma participação alta do mercado. Ou seja, a Bombril, ela já como é que eu posso dizer, consolidada. Mesmo que só 5 pessoas a cada 1.000 comprem lã de aço, as 5, se duvidar, vão comprar Bombril. Então a Bombril não precisa fazer marketing, a Bombril não precisa fazer propaganda mais. Por quê? Porque o produto já está consolidado e é um mercado em baixo que está em queda. Por isso que nessa situação, uma participação alta com crescimento baixo é chamado produto vaca leiteira ou mina. Por quê? Porque é uma mina de ouro. E se for uma participação baixa e um crescimento baixo, ou seja, o mercado está caindo e o produto também, nós temos um produto abacaxi ou um produto cachorro. O nome é isso mesmo, tá, gente? Então eu botei aqui um desenho da matriz, ó. Alto, alto, estrela. Alto, baixo, mercado baixo, produto alto, vaca leiteira. Que aqui é mais um boi, né? Participação no mercado baixo e crescimento do mercado alto, produto e questionamento, e abacaxi. Então perceba que aqui é alto, alto. Aqui vai ser alto e baixo. Aqui vai ser baixo e alto. E aqui baixo, baixo. Certo? Considerando o quê? Considerando o crescimento do mercado e a participação relativa do mercado. Isso é a matriz BCG, tá bom? Qual é? Aqui eu deixei, né, o exemplo do produto Bombril, produto questionamento. Vale a pena mantê-lo no mercado? Vale ou não vale? E é isso aí, né, que a empresa vai tentar avaliar. Por isso que ele é um produto em questionamento, tá bom? Matriz Ansoff. A matriz Ansoff é aquela que relaciona um produto existente ou novo com o mercado existente ou novo. Perceba, a matriz BCG, ela relaciona o mercado para entender o produto. Como assim? O mercado está em crescimento e a participação do produto daquele mercado é alta. Aí a gente tem uma matriz BCG, né? Vaca leiteira, aquela coisa toda. A Ansoff, ela vai relacionar o produto com o mercado e não o crescimento do mercado com o mercado, com a participação do mercado, certo? Então, por exemplo, existe o produto? Existe. O mercado é novo ou não existe? É novo. Então você tem uma relação. Tem uma historinha do marketing que é o seguinte: mandaram 3 executivos para a África para ver se era um bom lugar para vender sapato. Resumo da ópera: o primeiro voltou e falou, cara, não é. Por quê? Porque ninguém usa sapato. Ninguém usa sapato. A gente vai vender para quem? Todo mundo anda descalço lá. O segundo voltou e falou, cara, sapato não, mas quem sabe uma sandália, alguma coisa para proteger o pé, mas lá ninguém usa sapato. E o terceiro voltou animadíssimo, falou, cara, a gente vai ficar bilionário, porque vocês não têm noção. Lá ninguém usa sapato. Se a gente levar sapato para lá, a gente vai ser o primeiro a vender, todo mundo vai querer sapato. Compreendeu? Muitas vezes o mercado não existe, mas ele está esperando o produto para poder existir. Eu costumo brincar que todas as gerações têm a mesma coisa. Por exemplo, hoje eu tenho certeza que quem é mais velho, assim como eu, como você, vai falar muito mal do Felipe Neto, vai falar muito mal da Virgínia. Só que a gente gostava de Sérgio Malandro e Xuxa. Quem é Felipe Neto é um Sérgio Malandro tunado. Quem é Virgínia é a nova Xuxa, pô. A gente, quando era criança, adorava El Chan. Hoje tem MC Melody. O mercado, a MC Melody é a nova Kelly Key, pô. O mercado parece que sempre quer alguma coisa e está esperando uma nova pessoa para poder propor aquilo. Como a gente vai ficando velho, a gente olha com outros olhos para aquela coisa. Mas sempre vai existir aquele sentimento latente. Então, por exemplo, poxa, na minha época, eu gostava de Xuxa. E hoje não tem nenhuma Xuxa. Cria uma Xuxa que você vai ficar bilionário. Entende?
porque o mercado tem essas necessidades. Então, por exemplo, produto existente com mercado existente. Vamos aumentar a nossa participação. Por exemplo, eu tenho o curso de carreiras bancárias, eu tenho o curso do Bloco 7 do Concurso Nacional Unificado e existe gente querendo o curso do Bloco 7. Mercado existe, meu produto existe. O que é que eu tenho que fazer? Aumentar a minha participação de mercado. Penetração. Agora imagine, eu tenho o meu produto, como passar para concurso público, e eu vou para um lugar que não existe concurso público. Eu tenho que fazer com que as pessoas entendam que um dia pode existir. Então, é um produto existente com um mercado novo. Eu tenho, então, que desenvolver esse mercado. É a questão do tênis. Eu vou levar o tênis lá naquela situação e falar, olha, vocês precisam usar tênis. Tênis é massa. Olha aqui o que um tênis faz. Eu tenho o produto, estou desenvolvendo o mercado. Por isso que fala produto existente e mercado novo. Quando o produto é novo e o mercado existe, é o contrário. Em vez de eu desenvolver o mercado, eu desenvolvo o produto. E quando eu tenho um produto novo e um mercado novo, eu vou diversificar. Diversificar o produto para que muitas pessoas quisessem, queiram, né, experimentar aquele produto. Perceba, em um produto existente no mercado existente, o meu risco é menor. Em um produto novo no mercado novo, o meu risco costuma ser maior. Então a matriz Jansoff, ela também relaciona o aumento de risco. Tá entendendo? Então perceba, eu tenho um mercado novo e um produto novo, eu tenho um risco alto. Quanto mais vem para a diagonal, maior o meu risco. Qual é a dificuldade, pessoal? É eu decorar a matriz BCG e a matriz Jansoff. Explicando, você vai entender. Caiu em prova, você vai lembrar o que é penetração, diversificação, não sei o quê. Por isso que você tem que ver a aula, ler o material, revisar o material e, principalmente, fazer muitas questões. Alguma dúvida? Por fim, eu vou falar para vocês da matriz Guth. A matriz Guth nada mais é do que algo que relaciona gravidade, urgência e tendência, normalmente de uma situação 1 a 5. Por exemplo, eu tenho que estudar. Qual é a gravidade? Eu não sei nada. Eu não sei nada da matéria. Então a gravidade é 5. Qual é a urgência? A minha prova é em maio. Então a urgência é 5. Qual é a tendência? A tendência é que eu tenha facilidade, que eu tenho facilidade nessa matéria. Então tá bom, então a minha tendência é 3. Multiplico 5 vezes 5 vezes 3, vou chegar num número. Esse número vai me dar a relevância daquele problema. Então, eu definindo a gravidade, a urgência e a tendência de vários problemas que aparecem para mim, eu consigo elencar qual problema eu vou tratar primeiro. Compreendeu? Então, a matriz Guth, ela vai ser utilizada em estratégias, desenvolvimento de projeto e tomada de decisão. Eu vou tomar primeiro as decisões mais importantes. Aqui eu coloquei, né? A gravidade trata do impacto que o problema gerará, ou seja, quanto aquele problema é grave. A urgência tem a ver com prazo, então urgência tem a ver com tempo. E a tendência é a probabilidade daquele problema crescer. Se eu olhar para aquele problema e falar o seguinte, cara, deixa ele quietinho aí que não dá nada. Ele tem uma tendência baixa de crescimento. Agora você falar, meu irmão, eu tenho que tratar esse negócio agora, senão essa porra vai explodir. Eu tenho uma tendência alta de crescimento. Como eu falei para vocês, você vai mensurar numa escala de 1 a 5. Por exemplo, para esse problema, minha tendência é 2, minha urgência é 3 e minha gravidade é 2. Para esse outro problema meu, a minha gravidade é 3, a minha urgência é 1 e minha tendência é 4, certo? Eu vou fazer a ponderação, tá? Que normalmente multiplica-se essa ponderação aqui. Então, 3 vezes 1, 3 vezes 4 vai ser 12. Aqui, 2 vezes 3, 6 vezes 2 vai ser 12. Eu tenho que esses dois problemas são equivalentes. Certo? Tranquilo? Show de bola. Então, isso seria a matriz Guth. Pessoal, essas são, então, as ferramentas mais utilizadas. Existe uma ferramenta também chamada OQR.
OKR, na verdade, só que essa ferramenta eu vou deixar para a próxima aula, porque eu também vou falar de indicadores de desempenho para a gente fechar a gestão estratégica, tá bom? Como sempre, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por tudo, mais uma vez. Te vejo na próxima, meu parceiro. Valeu, falou e até mais!